Olá, amigos. É uma satisfação enorme estar aqui junto com vocês para tratar de assuntos ligados ao Espiritismo, a doutrina espírita trazida por Allan Kardec e pelos espíritos superiores. Hoje nós veremos um assunto da mais relevante importância. Vamos falar um pouco sobre o Criador de todas as coisas. Vamos falar um pouco sobre Deus, sobre o nosso Pai, sobre aquele que criou todas as coisas do universo. A ideia da existência de um ser superior, de um ser criador, de um ser que zela por tudo que existe no universo é muito antiga, desde as mais primitivas sociedades humanas, desde os homens mais primitivos, essa ideia sempre acompanha a humanidade. E como o homem tem dificuldade de formar ideias abstratas, ele sempre tenta dar um aspecto materializado para poder compreender, para poder entender, para poder pensar a respeito de alguma coisa. Nós, então, fomos atribuindo a Deus as características que o ser humano tem, o ser humano encarnado tem da matéria. Então formamos aquela péssima ideia de Deus como um senhor idoso barbudo, e na realidade Deus não tem absolutamente nada de material. Então vamos ver como no Espiritismo nós encontramos a definição de Deus. Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E recebe a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós vemos aqui duas partes na resposta dos espíritos. Na primeira parte, eles afirmam que Deus é a inteligência suprema. E essa informação é da mais alta relevância para nós, porque ela significa que não existe nada mais inteligente do que Deus. Sendo a inteligência suprema, não existe nada mais inteligente do que Deus no universo. Isso significa dizer que nada e ninguém pode encontrar soluções mais adequadas para os problemas que a humanidade, por exemplo, tem. Nenhum problema do universo pode ser melhor resolvido do que a solução encontrada por Deus, a resolução tomada por Deus. Então estamos diante da inteligência suprema. Nunca podemos questionar uma decisão divina, uma lei divina, porque é a inteligência suprema que está decidindo. É fundamental que compreendamos bem o significado de inteligência suprema. Significa que nada pode ser melhor feito ou decidido do que o feito ou decidido por Deus, que criou tudo que existe em todo o universo e que é a inteligência suprema. Não existindo quem possa ser mais inteligente do que Deus, não pode haver quem tome decisões mais adequadas, melhores do que as tomadas pelo nosso Deus Pai. Vimos na definição dada pelos Espíritos também que Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso significa que Deus causou tudo o que existe. Tudo que acontece, existe sempre uma causa fazendo acontecer. Então nós temos uma causa que faz alguma coisa acontecer. E isso que acontece, isso que foi feito pela causa, tem o nome de efeito.
Então, uma causa sempre gera um efeito, e um efeito sempre tem uma causa. Então, Deus é a causa do universo. Deus é a causa de tudo que existe. Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso significa que o universo foi criado por Deus. Mas antes de falarmos de universo, vamos falar um pouquinho das qualidades de Deus, dos atributos da divindade. Nós somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, muito ligados ainda ao mundo material, à matéria, à influência da matéria, aos prazeres causados pela matéria, que atrasam o nosso desenvolvimento. Deus é um ser que nós não temos condições de compreender pelo fato de ainda sermos muito atrasados em relação à evolução espiritual. Ainda estamos presos à matéria, então não temos condições de compreender a natureza de Deus, o que é Deus. Mas quando nós evoluirmos, quando nós deixarmos de ser espíritos imperfeitos, espíritos que fazem da matéria a razão da vida, e quando nós adquirirmos todas as virtudes, quando nós aprendemos que o que interessa realmente na vida é se tornar um com Deus Pai, então nós poderemos compreender realmente o que seja Deus. Nós poderemos entender a natureza divina, o que é o nosso Deus Pai. Então, só depende de nós vencermos os nossos vícios, os nossos apegos à matéria, para que possamos compreender o nosso Deus. Mas se nós não podemos compreender a natureza de Deus, nós temos condições de entender as qualidades de Deus, os atributos de Deus. Vamos ver rapidamente quais são eles, ou quais são alguns deles. A primeira coisa que nós podemos dizer é que Deus é imutável. Então Deus sempre foi e sempre será o que Ele é. Porque sendo um espírito perfeito, sendo um ser perfeito em todas as direções que a gente olhe, tudo que se relaciona a Deus, nós temos sempre que elevar à potência máxima, a potência do infinito. Então Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente justo. Então tudo que se diz respeito a Deus tem que ser nesse nível infinito, porque senão haveria alguém, alguma coisa que poderia ser mais do que Deus. E esse alguém, essa alguma coisa, então seria o Deus. Então o Deus é aquele que tem no nível infinito todas as suas qualidades, todos os seus atributos. Deus é eterno. Isso significa que Deus nunca foi criado e nunca terá fim. Se tivesse tido princípio, ele teria saído do nada, né? Ou também teria sido criado. Então, ele não seria o Deus. E se nós formos seguindo nesse raciocínio, nós vamos ver que sempre teria alguém que criou aquele Deus. Mas esse alguém que criou aquele Deus também teria alguém que teria criado ele. E isso sucessivamente não teria fim, não é? Então, necessariamente, nós temos que entender que existe um Deus que nunca foi criado. Ele existe desde o sempre e ele é a causa primária. A partir dele é que o universo, o resto do mundo, foi criado. Não existe, portanto, um início para Deus. Existe um início para o universo, que é o momento em que Deus cria o universo. Mas não existe um início para Deus. Então, Deus é único. Por quê? Isso é fácil de entender, né? Se nós tivéssemos
dois deuses, e se eles fossem infinitamente perfeitos em todas as suas qualidades, eles seriam exatamente iguais. Então nós não teríamos dois deuses, nós teríamos um Deus. Deus é onipotente. Isso significa que Deus tem o soberano poder. Né? Não existe nada mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Porque se existisse alguma coisa mais poderosa do que Deus, Deus não teria feito todas as coisas. Esse outro é que seria, na realidade, o Deus. Né? Ou existiria no universo coisas que teriam sido obra de outro Deus. E nós já entendemos que Deus é a causa primária, causa primeira de todas as coisas, não é? Se existissem dois deuses, um teria criado o outro. Então, um deles seria o Deus e o que foi criado não seria o Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, não existe nada no universo que seja mais justo e mais bom do que o nosso Deus. Então não é possível questionar a justiça divina, já que não existe nada mais justo. Nada poderia ser mais justo do que as ações divinas. Nada poderia ser melhor do que Deus faz. Nós temos a mania, muitas vezes, de questionar os rumos da vida, as coisas que acontecem na vida, ignorando essa característica de Deus. Então nós temos que entender que Deus é o mais justo do universo e não podemos duvidar da sua justiça nem da sua bondade infinitas. Vamos ficando por aqui hoje e estaremos de volta em breve, tratando de assuntos sempre relativos a Kardec, ao Espiritismo, a essa maravilhosa doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos, muita paz, harmonia na vida e muito progresso espiritual.